Eu é que queria dar para um mim está... recado. Ah, Iniciou agora. agora sim. Então, vamos lá. A partir de agora, a aula será gravada. Novamente, vou me apresentar para os que entraram depois. Eu sou a professora Marnilde. Eu sou formada em Educação Física e Pedagogia. Tenho mestrado em Educação, especialização em Neuropsicopedagogia e também em Psicomotricidade. Tenho doutorado pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente sou professora dos anos iniciais no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. A priori, eu fui convidada para essa disciplina considerando a minha proximidade, né, com o campo da formação de professores. É uma área temática que eu gosto muito de estudar, trabalhar. Por quê? Porque ela surgiu para mim a partir de uma inquietação minha, né, de uma dúvida minha. Então, eu senti essa necessidade de conhecer mais. Eu já tinha o magistério, já era professora quando eu iniciei a minha primeira graduação, que foi Educação Física. Então, eu sempre tive a tendência de ir para a área mais pedagógica, tanto que na Educação Física, a minha área sempre foi com os menores, ali uma formação mais próxima, né? O desporto é uma área que eu não domino, então eu não tive essa proximidade, por mais que eu tenha tido uma formação excelente, mas não é a minha área de trabalho, então por isso eu busquei a pedagogia. A pedagogia é uma área que eu gosto muito, né, pelo encanto que ela me traz, então assim, eu sou até suspeita de falar da área. Creio que todos que estão aqui hoje, que eu gostaria de que vocês pudessem, né? Eu sei que não dá para falar 52 pessoas, vai ficar bem longa o diálogo, mas eu gostaria que algumas pessoas dissessem para mim o motivo de ter escolhido esse curso, pelo menos umas 5 pessoas, para que a gente possa, né, avançar no diálogo de hoje. A proposta da aula de hoje, ela é um diálogo. Por quê? Porque como vocês estão em um curso EAD e que vocês não têm essa presença constante do professor, essa troca, né, essa partilha de experiências com o professor, ela acontece de maneira virtual, mediada ali por uma tecnologia que nos impede, às vezes, de ter, né, esse momento síncrono. Então, hoje eu optei por deixar uma aula mais dialogar, onde a gente possa trocar de fato e eu possa responder as dúvidas que surgiram ou tentar responder essas dúvidas, né? Porque alguns questionamentos que foram colocados lá no fórum foram questionamentos bem reflexivos, assim, que me fizeram até repensar, né? E fiquei muito feliz pelos questionamentos, porque de fato vocês conseguiram ler os textos propostos e entendi. Alguém aqui já disse aqui seu relato de experiência, do motivo da escolha. Deixa eu abrir aqui o chat, que fica melhor para eu ler. Ah, já tem proximidade com a profissão, trabalha em uma casa-mãe. Outros, né, são chamados ali pelo exemplo. Quem mais? Vai colocar aqui suas experiências, seus relatos aqui para que a gente possa conhecer. Então, é isso, assim, essa disciplina, ela é uma disciplina muito importante no curso, por quê? Porque ela está fazendo aí uma apresentação do que é a pedagogia para vocês a partir de uma proximidade prática, né, da atuação do pedagogo. Então, a priori, vocês tiveram aí o módulo 1, que foi disponibilizado 3 textos, um slide com links, né, sobre autores. Não são todos os autores, mas os principais autores
da educação, que fazem história na pedagogia e que são também os mais citados, digamos assim, nos trabalhos acadêmicos, e é uma unidade de apresentação teórica. Por quê? Porque é necessário que vocês pudessem conhecer de fato, ter leituras, na verdade, para que a gente pudesse ter esse momento aqui de discussão. Deixa eu ver aqui o que foi dito. Ai, que legal! Já tem pessoas aqui próximo da aposentadoria e ainda iniciando uma nova fase. Que maravilha! É isso mesmo, eu acho que aqui ser mãe me fez querer aprender mais sobre a infância. Eu acredito que o processo de ser mãe, ele passa ali muito perto do processo, né, da pedagogia em si. Nunca quis ser, adiei até a última hora, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, tá? Então eu vou só ler aqui para eu continuar o diálogo. Ai, que maravilha, Gi, que você está se realizando na profissão. Vocês estão iniciando um curso e geralmente quando os cursos iniciam, muitas pessoas elas entram no curso e acabam desistindo por não se encontrarem. Então, o seu relato é muito importante, porque você acabou dizendo que adiou até o último momento, né? Ou seja, você não queria ser professora, continuar ali a predominância da sua família, mas você foi conquistada e está gostando. Isso é muito importante, porque é uma coisa que você vai demandar muito tempo da sua vida. Então, imaginem aí se você não gosta e quanto tempo de estudo você vai dedicar durante o processo de formação em um trabalho que você não vai exercer, que um trabalho que você não vai ficar feliz. Então, eu particularmente percebo assim que é muito importante você gostar e querer, né? Não adianta também só gostar e não querer, tem que ser as duas coisas ali concomitantes. Olha, já fez o magistério também, trabalha na área escolar. Que legal. Gente, ser professor não é um dom. Eu discordo dessa frase, por mais que quando você começa ali a formação, você passe a se identificar, ou alguém diz, você nasceu para ser professora. Eu discordo dessa afirmativa, porque eu acredito que nós não nascemos pronto para nada, né? A gente vai se formando a cada dia. Então, assim, tem uma frase de Paulo Freire que eu utilizei, inclusive na minha tese, é que um professor, ele não nasce ali 3 horas da tarde, né? Do nada nasce um professor, ele se faz professor. A partir do momento que ele busca informação, a formação, a formalidade, né, do ser professor. Então, ser professor é uma construção cotidiana e contínua, porque eu digo até que seja eterna. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas já parou por aí, né? Você já fez doutorado, você já parou. O professor não para, é movimento sempre, né? A vida ali profissional do professor, ela exige que a gente esteja nesse movimento constante. E a nossa vida também nos exige isso, né? Porque a gente percebe que. Deixa eu só ler aqui o relato. Acho que eu estou perdendo aqui alguns relatos. Está passando rápido. Olha, a Márcia terminou o ensino médio
2021, tá fresquinha ainda. Pós-ensino médio. É verdade, Catiane, nunca é tarde. E a idade, ela não diz muita coisa nem referência para nós, não. Eu formei, eu sempre cito um relato assim, quando eu fiz educação física, na minha turma, tinha um senhor, ele já tinha mais de 50 anos, e a turma era predominante de jovens recém-saídos ali do ensino médio. Então, ele falava assim, eu não sou velho, eu estou na flor da idade, porque agora eu já sei o que eu quero. E é verdade. Ele tinha essa noção de que ele sabia o que ele queria, tanto que ele sempre foi o destaque da turma, de todos nós. Ele passou num concurso federal logo que terminou, né, a graduação. Então, assim, por quê? Porque ele já não tinha mais aquele, como ele falou, eu já não tenho mais aquele desequilíbrio, né, de saber, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou me dar bem nisso? Não, ele já tinha toda uma vida percorrida e ele tinha muita certeza. E ele nos ensinou muito. Então, a minha experiência na formação com os colegas, né, que já tinham uma experiência de vida maior que a minha, comprovada ali pela idade, biológica, foi muito melhor do que a de quem estava ali saindo do ensino médio. E a gente percebia essa situação porque muitas pessoas vão desistindo. Ah, não é isso que eu quero, não gostei do curso, estou indo embora. Né? E aí vão buscar ali novas caminhadas, novos caminhos. E ter essa sabedoria, ter essa maturidade, né, de saber o que você quer e tomar essa decisão é muito importante. Então, a idade, gente, ela não é determinante aqui para o sucesso de vocês, tá? Estou lendo os relatos. Então, assim, na maioria dos relatos, nós percebemos que existe uma expectativa de vocês. Pensando nessa expectativa, é que nós professores, nós propomos, né, textos, vídeos, atividades, já para fazer esse movimento. É muito difícil quando nós não conhecemos o perfil da turma, porque hoje é a primeira vez que eu estou aqui tendo esse diálogo com vocês e podendo vê-los até pelas fotos. Olhei aqui os nomes para ver se eu identificava alguém que de repente, né, pudesse ter sido meu aluno em outro momento, considerando que eu também já trabalhei em outras instituições e também na educação básica no estado e no município de Caracaraí. Agora eu vou pedir aqui para permissão de vocês, que eu não vou poder ver o chat, eu vou aqui apresentar, eu vou entrar aqui por outro aplicativo para que eu possa ler o que vocês vão escrever, porque eu preciso que vocês interajam comigo. Na unidade 1, nós temos 3 textos, e eu também trouxe um vídeo de 10 minutos. Como nossa aula é até às 21 horas, já são aí 7h24. A gente vai tentar, né, fazer essa apresentação, tirar as dúvidas. Eu anotei, inclusive, no slide, alguns levantamentos ali, alguns questionamentos que surgiram, que eu achei super interessante, porque era essa a proposta mesmo, de que trazer para vocês essa aproximação. O que é educação? Vocês estão entrando, né, já estão cursando um curso dentro da área da educação. E é um curso base na educação, que é a pedagogia. Então, é muito importante que vocês conheçam a história,
da pedagogia, que vocês saibam todo o percurso histórico que a pedagogia sempre trouxe, né, na sua história, e também que vocês entendam o quanto a história é próxima ali das tendências pedagógicas que se apresentam em determinados momentos. Eu vou entrar aqui pelo outro dispositivo, só para que eu possa ler o que vocês vão digitar no chat, porque por esse computador eu vou apresentar aqui o slide. Está dando eco para vocês? Tem eco na chamada? Melhorou? Ah, Soraya, é verdade. Aqui em Roraima são 7h27, né? Mas horário de Brasília são 20h27. Então, eu vou ter sempre esse cuidado, tá bom? Desculpa. O som tá baixo? Ah, não, professora, tá ótimo. Tá. Vou iniciar aqui a apresentação. Então, é isso. O primeiro texto. Deixa eu só desativar aqui, que o som para mim está com muito eco. O primeiro texto que nós tivemos lá na unidade 1, que foi o texto A Educação através dos Tempos. É do João Cardoso Palma Filho. Na verdade, é um recorte, né, de um material que ele disponibilizou na Unesp, dentro da disciplina de História da Educação. Então, por que eu trouxe esse material? Esse material é um recorte de 2 livros, que é do livro da professora Maria Graça Aranha e também do professor Luris Zuaga. São 2 professores que escreveram um livro sobre a história da educação. Então, ele traz um recorte, ao mesmo tempo também ele traz um resumo dos livros. Eu achei interessante que vocês pudessem ter contato, porque nós precisamos aqui, né, ter essa discussão. E onde surgiu? Desde quando surgiu a educação? Esse é um questionamento que a gente sempre tem, né? De onde surgiu a educação? Porque historicamente e cientificamente nós não temos nenhum registro que date com precisão onde surgiu, mas nós temos ali hipóteses, né, de onde surgiu e quando surgiu. Tanto que nesse primeiro slide vocês podem perceber aí uma figura de pintura rupestre que é uma representação do que era a educação na pré-história. Então, assim, já se fala em uma educação desde a pré-história, no entanto, intuitiva e natural, porque foi um período ali onde a cultura, né, o instinto de sobrevivência fazia com que
o mais velho passasse os ensinamentos para os mais novos. E, com o tempo, esses ensinamentos precisaram ser gravados, né, ser registrados. E a forma de registro que se teve foram aí historicamente registrados como sendo as pinturas rupestres. Era a forma de comunicação, por não ser um período que não havia ainda uma linguagem, né, definida, e a forma de comunicar foi a representação visual. Gente, eu estou lendo o chat aqui de vocês, porque vocês podem interagir comigo pelo chat, porque como eu estou apresentando, eu não consigo vê-los, tá bom? Eu estou lendo aqui as mensagens no chat pelo celular. Eita, tem gente do Acre. No Acre são 18h31 agora. Que legal. E aí, no texto 1, ele não, ele traz, né, uma discussão sobre a educação na antiguidade, a educação na Idade Média, ali a reviravolta educacional provocada pelo Renascimento, o pensamento pedagógico moderno, a educação no século XVIII, né, o século pedagógico por excelência, e a educação nos 2 últimos séculos, que é o XIX e o XX. Então, ele faz ali um apanhado histórico bem resumido de todo esse processo. Agora, eu gostaria da interação de vocês sobre a educação na antiguidade. O que foi possível que vocês pudessem compreender ali sobre a educação na antiguidade. Se quiserem falar, podem abrir os microfones ou podem escrever no chat, eu estou acompanhando. Não acredito que ninguém vai falar. Tem 62 pessoas aqui conosco. Quem quer comentar aí sobre a educação na antiguidade? O que o autor nos trouxe aí para dizer sobre como era esse processo? Ninguém? Então, vamos lá. A educação na antiguidade, ela é retratada, né, principalmente nos livros de filosofia. Quando o autor, ele traz aí que o processo, né, como eu já falei, na pré-história, ela vem de uma educação intuitiva e natural, né, onde os mais velhos passavam a informação para os mais jovens, e nesse ciclo se deu aí o processo de educação e depois as formas de comunicação, e a linguagem que foi a primeira registrada visual. Depois, Márcia Cristina deixou ótimas reflexões lá no chat. Isso mesmo, baseava-se na disciplina rígida no autoritarismo do ensino. Mas por quê? Porque depois a educação ela surge como uma necessidade das relações sociais. Porque quando o autor traz ali na antiguidade, ele também se refere ali no período da Grécia, de Roma, e aí nesse período surgem as classes sociais, né? Tem uma transição ali do poder, da concentração do poder, e também da política, nasce aí nesse momento a política, e aí nesse período a educação não era para todos, e aí já abro uma pergunta, hoje a educação é para todos, para que vocês possam refletir, né? Mas ela era determinada por essas relações sociais. Então, nesse período, a educação era uma educação de corpo, era uma educação para um fim, né, de poder, de luta, de disputa, de político ali, de dominações de terra, de territórios. Então, a educação, ela perpassa por esse sentido também, do autoritarismo, no sentido físico também, né, porque aí
se tem registro das lutas, se tem registro das batalhas, das guerras que eram travadas. Sim, essas eram as principais, os conteúdos, né? Oratória, retórica, filosofia, artes e literatura. E também os ofícios, porque eles precisavam ensinar ofícios, como, por exemplo, a pessoa que fazia as armas, ela precisava ensinar o ofício ali, então se tornou escolas. Por mais que tivessem esse perfil profissional, que era ensinar a fazer para, né, para fazer e ter essa continuidade específica, a educação ela não tinha o sentido crítico, ela não tinha o sentido de emancipar ou dar conhecimento para que o outro possa ascender, para que o outro possa ali ter uma emancipação, né? Construir, mudar, refletir. A educação não tinha esse sentido. Realmente, Rivaldo, a educação nessa época, o que era registrado é que nessa época também já surgia ali as escolas filosóficas, né? E elas tinham esse princípio. Por quê? Quem eram os sábios, né? Quem eram os professores, os mestres, como os autores aí destacam? Eram os que dominavam a oratória. Então, a oratória, a retórica e a filosofia, artes e literatura, eram muito restritas, né, a um público específico ali, que foram os primeiros professores que se tem relato da época. Os mais velhos ensinavam os mais novos pelo naturalismo. Isso, pessoal, eu estou me referindo na pré-história. O que é esse naturalismo? É um empirismo do ponto de vista prático, né, e não científico, mas é aquilo. O objetivo da educação na pré-história era a sobrevivência. Então, essa era a base do ensino. Os pais ensinavam os filhos a sobreviverem, a se esconderem, a caçarem, né, a ter sempre ali, matarem os animais, tirarem o couro, porque já sabiam que o couro poderia esquentá-los no período mais frio, ensinar os caminhos por onde ir, por onde não ir. Inclusive, tem até uns filmes infantis que tem assim, um pouco, né, dessa história que a gente pode visualizar, e também, quando a gente trabalha com criança, que a gente trabalha essas temáticas, esses filmes podem ser utilizados. É um filme bem famoso, o que eu mais me recordo, que é o último que eu assisti com a minha turma, que são os Gru. Eles são uma família, né, pré-histórica, ali, claro que tem todo um enredo ali para infantilizado, né, mas a gente pode fazer as discussões com as crianças sobre o que o filme nos passa de informação, né, como que eles viviam, como que eles faziam, como que eles aprendiam. Então, é exatamente isso. A educação, nessa época, ela era concentrada na necessidade do momento, que era a sobrevivência. Enquanto que lá na Grécia, em Roma, a educação ela já tem um outro perfil. E aí são as relações sociais, as relações de poder, as relações políticas e econômicas também, que eram posses de terra, né? Quanto mais posses e domínios ali, era uma educação também de formação para soldados, então, de característica predominante ali, eu não digo militar, mas era uma militarização dos corpos, né, para um fim, que era o fim do poder, de deter ali o poder. Sim, parece que mudou um pouco, Renata. Continuamos sobrevivendo. Muito bem. É isso mesmo, né? A gente mudou. Eu tenho uma pergunta aqui que está no final dessa apresentação, que se vocês puderem olhar, né? É uma pergunta que nos faz refletir. O que mudamos, né? De que forma avançamos, assim, se você for analisar desde os primórdios,
nós ainda carregamos as mesmas características, porque nós hoje ainda aprendemos com a transmissão cultural, por meio da observação, diálogo. Ainda existe esse tipo de educação, no entanto, não é formal. Então, continuando, ainda lá na Grécia, na Roma, nesse período ali da antiguidade, já quase Idade Média, também existia o ócio, né? A ociosidade, o tempo ocioso. E esse tempo ocioso, ele tinha que ser preenchido. Então, lá surge as primeiras salas de aula, de forma convencional, com o professor e os alunos, mas como a Márcia colocou, né, no sentido mais rígido, autoritário do ensino, onde um professor tinha o poder e os demais, eles só tinham o direito de estar presente, mas eles não tinham o direito de fala, o direito ali do diálogo. Essa educação com diálogo, ela é bem depois, né? Porque, inclusive, na Idade Média, que aí já vem as tendências, né? As tendências e também uma forte predominância religiosa que toma posse desse processo educativo, a gente já consegue ver que a educação ela avança um pouco mais no sentido de atendimento, né, de difusão mesmo, universalização ali maior. No entanto, ela não avança ali nos princípios. Ela continua sendo uma educação autoritária, uma educação para um fim específico e com um diferencial, porque agora, nesse processo de educação, é obrigatório, né, o latim ali, para que pudessem ter conhecimentos religiosos, e o ensino religioso, ou seja, uma espécie de doutrinação mesmo, religiosa dentro do processo educacional. Sim, Márcia, na Grécia, a tradição não valoriza a formação profissional. Queriam formar homens das classes diferentes. É verdade, porque lá surgem as classes sociais. No entanto, nesses livros que eu citei e compartilhei, tem um trecho que fala sobre como que as famílias mais pobres, né, elas ascendiam socialmente, que era em troca de serviços. Então, não recordo, assim, tão especificamente com relação ao trecho do livro, mas o que eu lembro do trecho é que diz assim que um rapaz, ele de família muito pobre, né, de uma classe inferior, e a família queria ascender. Então, a família pagava muito, não sei se dinheiro, mas a família ela tinha que fazer um investimento ali naquele filho para que ele pudesse, de repente, ser um sapateiro. Então, pagava-se ao sapateiro para o sapateiro ensinar a profissão. E assim era a forma de ascensão, a ascensão das classes sociais nessa época. Por quê? Porque não existia ascensão por meio da educação, porque a educação não era para todas as classes. Muito bem. Na Idade Média, né, nós temos ali fortemente ligado às tendências pedagógicas, que aí surgem algumas tendências, como a tendência catecista, né, de ensino ali, por volta ali da Idade Média, que é muito forte pela predominância religiosa. E na modernidade, ali na educação moderna, pensamento pedagógico moderno, é o momento ali do iluminismo, onde se tem, né, uma perspectiva de liberdade, educação como liberdade, educação, né, fraternidade, uma educação mais universal. Então, sim, estou lendo os chats de vocês. Então, agora eu gostaria que vocês pudessem falar, já que vocês interagiram aqui comigo, eu percebo que vocês têm um conhecimento, dominam até, né, o conhecimento histórico, isso é muito legal, porque aí a gente consegue avançar em alguns assuntos.
gostaria que alguém pudesse explanar sobre o pensamento pedagógico moderno, o que foi aí essa influência do iluminismo, por que o autor cita, né, o pensamento pedagógico moderno, o que é esse pensamento, o que mudou. Agora eu vou esperar alguém falar, porque no chat vocês compartilham, então podem abrir o microfone. O que foi o pensamento pedagógico moderno? O que foi a educação no século XVIII? Assim, vocês podem falar o que vocês lembrarem do texto, o que ficou, né? Eu vi já alguns mapas conceituais e vi que já fizeram mapas conceituais desse texto, achei super interessante, então eu sei que vocês sabem e eu vou pedir para que vocês falem um pouco. Tem alguém falando, o microfone está bem baixinho. Oi? Alguém que possa aí contribuir? Vamos lá, gente. Márcia, Cristina. O que foi aí o pensamento pedagógico, segundo o autor? A educação no século XVIII. Por que foi considerado o século pedagógico por excelência? Quem? Quem vai contribuir conosco? Poxa, ninguém quer falar hoje? Renata colocou aqui. Foi a construção do conhecimento pelos próprios alunos? Em parte, né? Mas foi nesse período que começou a se pensar no aluno como pessoa, né? Como ser que pensa, que tem a sua opinião, apesar de que ainda se tinha muito forte a unilateralidade, onde só o professor ali era o detentor do conhecimento principal, né? Mas já se abre ali a uma discussão. Tá. Tem gente relendo os textos, então eu vou aproveitar e vou abrir os textos aqui para que todos possamos fazer, né? E aí tirar algumas palavras-chave desses períodos. Pensamento pedagógico moderno, ele surge pela pedagogia realista, que estabelece um momento de transição entre a pedagogia do Renascimento e a pedagogia iluminista. E aí nós temos os principais autores desse pensamento moderno, que é Francis Bacon, e pelo racionalismo de Descartes. Mas o que significa isso? Na verdade, nessa época, se questionava muito a forma como o conhecimento, né? O que é o conhecimento? Como que esse conhecimento ele surge e como que ele se valida? Então, autores como Francis Bacon, Descartes, eles trazem aí questionamentos e também um estudo sobre essas formas de conhecimento e também influenciam aí no movimento científico, né, que já era liderado por Galileu e Kepler. Já a educação no século XVIII, que é considerado aqui o século pedagógico por excelência, né, ela tem aí outras preocupações. Elas, de fato, estão voltadas para as questões educacionais, educar o povo para, né? Educar para
construir uma sociedade. Já se tem essa figuração de que é pela educação que se constrói uma sociedade. Então, o nome do autor que eu me enrolei é Luzuriaga. Eu nunca consigo decorar, mas é Luzuriaga. E aí, duas figuras, elas se destacam nesse período do século XVIII, que aí é o Rousseau e o Henry. E foram períodos revolucionários ali, porque lá no Iluminismo, né, já deu início aí essa Revolução Francesa, que foi o movimento iluminista, e aí todo esse processo de dizer o século pedagógico por excelência surge também das ideias e dos estudos divulgados nesse período, que são estudos que falam sobre o conhecimento. Inicia-se, a partir desse momento, a educação pública estatal e a educação nacional. No Brasil, as reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal representam uma tentativa frustrada aí na mesma direção, né, de pegar ali o que estava acontecendo lá na França, lá na Europa, ali toda essa revolução educacional, pedagógica, né, do ponto de vista do conhecimento e de como esse conhecimento é construído e transmitido. E aí já surge no Brasil ali as primeiras ideias de uma educação sistematizada, né, que aí é na reforma Marquês de Pombal. Para os iluministas, isso tinha como tema liberdade, igualdade e fraternidade. Isso mesmo. Eu não lembrava do igualdade, eu lembrava do liberdade e fraternidade, mas tem igualdade. O ideal educacional dos iluministas está no reconhecimento em grau máximo da razão humana. Ou seja, para o iluminismo, a razão humana, ela é a base que valida o processo de conhecimento. Então, o conhecimento ele se dá a partir da razão, né? Luzuriaga, ele sintetiza ali os princípios do ideal iluminista, que é o desenvolvimento do Estado, né, a partir do processo educacional, ou seja, nesse período é que o Estado ele tem compreensão de que, por meio de um processo sistematizado, que é o processo, né, da educação, porque na filosofia, alguns autores como o professor Guedin, Luiz Guedin, ele traz o conceito de que o que é humanização? É o processo educacional de tornar o homem homem, né, e não animal, a partir da sua racionalidade. E aí a ação educativa faz a humanização, né, que o termo ele vai ser ali melhorado, humanização. O homem se tornar homem, homem social, homem racional, a partir do princípio da educação, né, do processo educativo, ou seja, deve-se existir um processo pelo qual o Estado conduz ali a essa formação. O princípio da educação universal, gratuita e obrigatória, desde a escola primária. Por quê? Educar homens feitos, como citam nos livros, era muito mais difícil. A observação de que educar crianças é muito mais fácil do ponto de vista de que as crianças são dependentes, né, da nossa educação, do nosso exemplo, das nossas indicações ali para que elas possam avançar, era muito mais fácil. Então, a educação foi pensada a partir da infância para que pudessem, né, se ter homens educados. Uma educação aí que tem um fundo, ela tem um objetivo maior liderado ali pelo princípio de Estado, que aí já inicia ali o processo de educação para o trabalho, né, a educação ali como um processo de construção social. E nesse mesmo momento,
surge também com várias outras reformas, né? A princípio também até com uma reforma protestante ali, a substituição do ensino religioso pela instrução moral e cívica. Então, não existe mais uma predominância religiosa. Então, quando divergem-se as concepções religiosas, né, e abre-se espaços, mesmo que de formas bem arbitrárias ali, guerras, né, revolucionárias até, para outras concepções religiosas, aí se tem ali o princípio de que é preciso ter um ensino laico, que ele não pode atender a uma única e exclusiva religião ou filosofia religiosa, né? Idealismo religioso. E aí é onde se organizam as instruções, as escolas como padronizadas como conhecemos até hoje, né? Unidades orgânicas de instrução pública, então a educação deixa de ser em qualquer espaço e ela precisa ter um espaço fim específico. Nesse mesmo período, nesse mesmo século, nasce ali o espírito cosmopolita, né, universalista, que em resumo, é a universalização e divulgação científica ali do que é desse espírito, né, de divulgar o que eu penso, o que eu escrevo, o que eu estudo, e aí o ensino e o conhecimento ali vai sendo partilhado, difundido ali. Primazia da razão, né, a crença no poder racional na vida dos indivíduos e dos povos, e reconhecimento da natureza e da intuição na educação. Rousseau pode ser considerado um dos precursores da escola ativa moderna, né, um pioneiro, e nos últimos séculos, principalmente a nível mundial, nós vemos aí que desde o iluminismo, que é uma das primeiras revoluções, né, que surgem novas concepções educacionais. Então, surge aí o movimento popular, o socialismo, o direito à igualdade, liberdade e fraternidade, e esses três princípios, como sendo princípios educativos e princípios norteadores do processo educativo. E aí vem Karl Marx, vem outros pensadores, né, com correntes de pensamento do liberalismo, que também influenciam ali o pensamento pedagógico. Eu não vou adentrar especificamente nem nos autores e nem nas correntes de pensamento, porque vocês terão aí uma disciplina de filosofia, e vocês poderão aí ter, né, um conhecimento maior dentro dessa disciplina de filosofia. Então, eu vou avançar aqui. Peço que quem não leu ainda os textos, que o faça. São textos rápidos, fáceis, estão bem resumidos. Então, são 14 laudas. Aqui é o texto 1, que é do João Cardoso Palma Filho. A educação nos 2 últimos séculos. Então, no século XIX, nós tivemos um movimento muito forte, né, onde inicia ali a educação no Brasil, e no século XX, de fato, essa educação passa a ser uma educação pública, uma educação obrigatória, uma educação a partir de uma necessidade que surge, como a Márcia bem colocou, né? A educação, esse processo de conhecimento, ele se dá ali pelas necessidades do momento. Então, no momento do Brasil, ali, lá pelo início ali de 1920, 30, nós tivemos pensadores brasileiros que, vou até abrir aqui, eu vou abrir aqui a apresentação. Um dos mais importantes e também um dos mais, né, famosos desse período é Anísio Teixeira. Anísio Teixeira
ele foi aluno de John Dewey, então ele, inspirado na filosofia de Dewey, ele volta para o Brasil difundindo aí essas ideias, né, do manifesto, tanto que ele é um dos precursores ali do Manifesto dos Pioneiros, do Programa de Reconstrução Educacional, logo depois vem aí Lourenço Filho, Fernando Azevedo, e eles trabalharam ali juntos, né, nas reformas. Ele diz que todo modo de pensar do homem é o modo de pensar em termos de mudança, que a essência do método científico ela está na posição de juízo suspenso. Tudo o que fazemos se funda em uma hipótese sujeita, obviamente, a mudanças. Tais mudanças decorrem de novos conhecimentos. Os novos conhecimentos decorrem de novas experiências, e tais novas experiências do fluxo ininterrupto de mudanças. E, assim, para mim, é um autor que descreve bem esse processo de construção do conhecimento, que é um processo ali inacabado, né? Infinito. Por quê? Porque a todo momento o conhecimento, até então válido, desde que ele seja questionado por outro conhecimento, provado, testado, se tem novos conhecimentos. Então, não tem como dizer que existe um conhecimento único, final ali, porque ele não é. E aí, deixa eu avançar. No texto 2, nós temos a teoria e prática no curso de pedagogia, né? É um texto que traz uma pesquisa realizada ali em 2010, foi publicada em 2012, sobre um grupo de 17 pedagogos que testemunharam como alunos os tempos iniciais da implantação do curso no Brasil, e esses alunos destacaram-se no campo acadêmico educacional como referências ali de formação e de pesquisa, né? Eles levantaram essas características, eles trabalharam as análises, né, dessas entrevistas, para que eles pudessem evidenciar como o curso de pedagogia se construiu entre nós, a posição conflituosa, quais foram ali as situações elencadas desde o período acadêmico que foram posteriormente questionadas, que foram ali pressionadas, inclusive, a mudanças, porque alguns desses notórios pedagogos, que foram os primeiros pedagogos do Brasil, né, nos cursos de pedagogia do Brasil, hoje eles são bem conhecidos, então eles também trouxeram ali mudanças iniciais, né, inclusive para as diretrizes curriculares. Aí, por que eu trouxe esse texto? Na verdade, eu trouxe esse texto para que a gente pudesse entender o nosso poder, né, o nosso poder de construção. Porque hoje vocês estão no curso de pedagogia, mas a partir do momento que vocês se tornam críticos e protagonistas do processo de formação de vocês, vocês conseguem ter uma compreensão do que é necessário. Quando vocês forem professores de pedagogia para outros acadêmicos de pedagogia, eu sei que vocês partirão do princípio pessoal daquilo que faltou, né, das lacunas, aquilo que ficou como pendente, como necessário, você vai sentir-se que é importante você falar disso, você abordar isso, você trazer isso nessa proposta de formação. E assim a gente tem esse processo de melhora, né? Esse processo de mudanças. E essas mudanças, elas são provocadas ali. Não vou ler esse texto pelo avançar da hora, tá? Eu peço que vocês leiam. Eu coloquei no primeiro texto porque ela era mais histórico, é um texto da Gisele Barreto da Cruz, e aí ela fala sobre o que é a pedagogia e como inicialmente se tinha um curso teoria e um curso prática, onde elas estavam ali em lados totalmente opostos, né? Elas não tinham ali a conexão de entrelaçar, que teoria e prática, elas necessitam, uma necessita da outra para acontecer, né, para ser. Então,
e a docência como base de formação, que nós não temos como dizer que uma teoria ela não se aplica, ou que ela não é válida, ou que ela é muito distante da prática se nós não tivermos na docência, se nós não tivermos, né, nessas vivências e experiências práticas. Então, aqui nós temos o texto 3. O texto 3 ele já vem trazendo a história da educação e da formação docente, como possibilidades e contribuições para uma prática emancipada e emancipadora. Aí já traz um debate mais atual sobre a história da educação e a formação docente, apesar de o texto não é tão atual assim. No entanto, ele foi publicado em maio de 2010, é um texto que já tem aí quase 13 anos, mas é um texto super atual quando nós lemos ele, nós vimos aí o que ele traz, né? Também tem o mesmo perfil do outro, que é entrevistas, ele traz um debate sobre como as contribuições dessas mudanças históricas, dessas mudanças de diretrizes, dessas mudanças de currículo mesmo, a partir de uma necessidade formativa, elas trazem para essa formação, né? E elas são sempre atreladas ali a um momento histórico, a paradigmas que são questionados, que são quebrados, que são superados. Então, o fenômeno da globalização. E aí, esse texto ele já trazia um panorama do que é essa globalização no seu contexto, né, integral, a globalização do conhecimento, a velocidade do conhecimento, da informação, e como essa demanda de consumo, ela traz essas transformações rápidas, né? E também a própria dinâmica social, ela tem essas consequências aí na produção humana, e uma situação é que eles trazem um questionamento: que tipo de homem a universidade está a formar? Ou ainda, que tipo de homem precisa ser formado para viver nessa sociedade? Então, tem toda uma discussão com autores críticos, né, inclusive Demerval Saviani, que é o autor da teoria histórico-crítica, e aí esses autores, eles vem trazendo uma discussão muito atual, que é a informação, a, a conexão, né, nesse mundo globalizado, essa velocidade de informação que tudo pode ser questionado. Hoje todos têm acesso. Isso mesmo, Márcia. Desde 1980, né, iniciou ali um grande movimento pela reorganização dos cursos de pedagogia, que aderiu só ao princípio da docência como a base da identidade profissional. E aí nós temos aqui esse texto, ele traz uma reflexão sobre isso. Texto 3, a história da educação e a formação docente, ela traz uma reflexão sobre o que a Márcia coloca aqui no chat para nós. Ao mesmo tempo que é muito... Eu, ao ler o texto, eu me senti, né, provocada por ele, porque no momento pandêmico ali nós tivemos que reaprender, e reaprender de uma forma globalizada, né, conectada com o mundo, formas de ensino, formas de utilização ali dos equipamentos, que nós já utilizávamos, equipamentos tecnológicos, mas que a gente mal utiliza, né, porque não sabemos todas as potencialidades e nós tivemos que nos reconstruir. Muitos relatos eu li nesses últimos anos, nos últimos 2 anos, sobre recém-formados, né, que eu não fui formada para esse momento, que estavam em ativa na sala de aula no período pandêmico e que sentiram a necessidade dessa formação tecnológica para atender uma necessidade do momento histórico. Então, assim, esse texto ele é muito atual na discussão e a reflexão que ele promove.
Agora eu vou para as perguntas que estão no fórum, né? Sobre a epistemologia do conhecimento, ela sempre foi assim? Será que a forma de conhecimento, ela sempre foi da forma que nós temos hoje, né? Um conceito de epistemologia que nós temos hoje, e a Márcia traz uma contribuição no AVA de que não, né? Vocês podem olhar lá nos fóruns que tem essa discussão. E como o ser humano constrói seus conhecimentos? Essa também é um questionamento, né? A partir de quais dimensões? É mitológica? É senso comum? É filosófico? É científico? É religioso? Eu acredito que são muitas as dimensões que norteiam aí o processo de construção do conhecimento. Mas hoje nós temos um processo com predominância científica, né? Por mais que nós temos outras dimensões, principalmente aqui no acadêmico, a predominância desse processo de conhecimento, ele parte ali dos princípios da ciência. Eu vou colocar um vídeo também bem rapidinho sobre como se dá esse processo de conhecimento. É um professor de filosofia que eu gosto muito, que é do canal Brasil Escola. E é possível o ser humano alcançar o conhecimento total e verdadeiro da origem do conhecimento? Então, assim, são questionamentos que foram feitos, né, pela colega que nos fazem refletir. Agora eu quero a resposta de vocês aqui no chat. Esses dois questionamentos. Eu quero saber aqui como o ser humano constrói seu conhecimento. Como vocês acham que nós construímos conhecimento? E se é possível alcançar aí o conhecimento total, a plenitude ali e a verdade da origem desse conhecimento. Professora, Oi, estou tá me ouvindo. ouvindo? Boa noite. Sim. Prazer, meu nome é Fernanda. Sobre Oi, a sua Fernanda. pergunta, né? Sobre a construção do conhecimento. Na minha visão, acho que desde o nascimento, né? Mesmo de forma inconsciente, a gente já começa a aprender, por exemplo, um bebezinho, ele troca, né, por exemplo, ali de ambiente, né, da barriga da mãe para o mundo, e ele aprende a respirar. Então, meio que, assim, no processo, né, desde o comecinho, instintivamente a gente já nasce, né, já vai aprendendo. E aí em casa a gente aprende com os pais, com a nossa família, né? Por exemplo, a ter educação, né? Quem disse que a gente tem que respeitar os idosos, né? Tem que tratar bem as pessoas, geralmente é a família. Aí vai para a escola, aí vem um conhecimento mais científico, né? Que a gente vai, à medida que vai passando as séries, vai se complexando, né? A gente vai conseguindo perceber que tem muito mais profundidade no que a gente está aprendendo. Aí chega o ensino médio, tem aquela pressão, né? Já tem conteúdos mais complexos. E assim o conhecimento científico vai entrando, né? Por exemplo, a gente que escolhe uma carreira acadêmica, a gente percebe discussões como essas que se aprofundam ainda mais no conhecimento, né? E quando a gente era criança, por exemplo, parecia ser uma coisa mais simples, né? E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, vários tipos de conhecimento vão se agregando, né? Para conseguir chegar no conhecimento total. Eu concordo com você, né? Porque esse conhecimento, nós não somos seres folha branca, né? Tanto que aí os teóricos da área do desenvolvimento infantil ali, eles colocam que as nossas conexões cerebrais, elas nascem desde o ventre da nossa gestação, né? A partir das interações com o ambiente. Então, por isso que todas as experiências que uma mãe ali gerando um filho passa, elas influenciam ali também no processo de conexões ali que surgem, né, nos neurônios ali, nas memórias, que são as memórias que a gente não consegue lembrar, mas elas são memórias biológicas. São memórias que
elas inclusive têm o poder de interferir no processo de desenvolvimento ali do feto, do bebê, né? Em algumas situações que a gente sabe, se uma mãe no processo gestacional tem um trauma, né, muito grande ali, o bebê chega até não resistir, né? Portanto, que essa externalidade, essas situações experienciais, elas interferem ali no momento de formação, né, de uma criança. Claro que não são determinantes de tudo, tá? Mas não, quem está dizendo não sou eu, são os teóricos da área do desenvolvimento infantil, da área biológica. A escola, né, o conhecimento vem da família, a escola completa uma outra. Eu vou colocar o vídeo sobre a epistemologia, a teoria do conhecimento, né? Ele vai durar 10 minutos, ali no máximo, porque às 8h30 nós temos uma atividade para fazer aqui coletivamente. Entender como que o ser humano pode conhecer, como que ele pode obter conhecimento no mundo. Tá? Isso vai ser fortemente usado depois também pela psicologia e pela pedagogia para tentar entender essa relação do ser humano como aquele que apreende e que entende as coisas. Antes de passar para o nosso vídeo, deixe aqui o seu like, né, na nossa videoaula, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho para receber notificações. Pessoal, a epistemologia, ela vai lidar basicamente com a questão do conhecimento. Tá? Por isso que ela também é chamada de teoria do conhecimento. E a gente percebe a epistemologia em dois grandes movimentos históricos. Primeiro, tentando entender como é possível o conhecimento correto. Tá? E em um outro segundo momento, tentando simplesmente entender como é possível o conhecimento. Como que o ser humano conhece as coisas? Por que ele conhece o mundo? Por que ele é o único, inclusive, que tem essa capacidade de apreender dados do mundo e passar isso para os outros? Né? Como que o ser humano consegue estabelecer isso através de uma linguagem? Esses são os elementos principais, aqui centrais, para se entender a teoria do conhecimento. A partir de determinado momento, a epistemologia ela vai tentar fazer também estabelecer uma crítica do conhecimento científico ou das ciências, né? E fazer esse acompanhamento da ciência. Como que o conhecimento científico ele é válido? Das ciências da natureza mesmo, ou das ciências formais, como a lógica e a matemática, né? A epistemologia ela está tentando ali, então, traçar um método. A teoria do conhecimento também é essa responsável por falar, olha, o conhecimento científico, a ciência, para ela ser válida, ela deve seguir passos, né? Ela deve seguir uma metodologia específica, porque senão esse conhecimento ele não vai se efetivar como um conhecimento verdadeiro, né? Necessariamente verdadeiro. Então, para se chegar numa teoria científica, por exemplo, o cientista ele teve que passar por etapas de um método de pensamento. Essas etapas foram fundamentadas ali em algum grau pelos epistemólogos, tá? Pelos filósofos da teoria do conhecimento. E outra noção importante que vai surgir aqui também é a diferenciação do saber como e do saber ou saber o quê. Por quê? Como a gente está falando aqui de epistemologia, desse conhecimento, a gente não está falando necessariamente de um saber técnico, que seria o saber como. Né? A gente está falando de um saber de aprender, de pegar informações do mundo, né, e saber gravar, entender, repetir essas informações, utilizar essas informações em determinados contextos. Tá? O primeiro tipo de saber é técnico, saber como. Você sabe como andar de bicicleta. Um cirurgião cardíaco sabe como operar o coração. Tá? Aqui a gente está falando então de um saber que não é esse técnico, é o saber a ciência, entender o mundo através da ciência, entender o mundo através da racionalidade e da filosofia. Se a gente for traçar uma linha histórica da epistemologia desde a antiguidade, vai aparecer ali primeiramente Platão com a sua alegoria ou o mito da caverna, né, falando
que o conhecimento ele só é um conhecimento válido se não for um conhecimento que você obtém com os sentidos do seu corpo, porque isso para Platão era um conhecimento enganador. Para ele, o único conhecimento válido é aquele racional que você obtém através de processos do pensamento. Aristóteles já vai, né, moderar um pouco mais esse assunto e vai dizer, não, nós temos diferentes níveis de conhecimento, alguns ligados a um conhecimento mais abstrato racional, outros ligados a esse conhecimento empírico, né, esse conhecimento prático, esse conhecimento do sentido sensorial. E há um conjunto aqui para chegar, né, naqueles graus mais elevados do conhecimento, você tem que passar por esses mais baixos, segundo Aristóteles, né? Então, ele está contrapondo a ideia platônica. Na modernidade, nós vimos surgir o racionalismo, representado aqui primeiramente por René Descartes, né, e depois por Leibniz. Para esses autores, o conhecimento, né, ele só pode ser, eles estão buscando ali elementos lá em Platão, né, para defender que o conhecimento ele é puramente das estruturas racionais. Tá? Lá na antiguidade, os teóricos, os filósofos, né, eles estavam tentando entender como é possível o conhecimento verdadeiro. Tanto o Aristóteles quanto Platão, como que o ser humano vai obter o conhecimento verdadeiro. Agora, na modernidade, eles já estão tentando entender como é possível o conhecimento. Por que o ser humano tem o conhecimento, detém o conhecimento, o que faz com que o ser humano seja capaz de entender o mundo, tá? Os racionalistas vão apresentar essa tese de um conhecimento que seja somente aquele das estruturas lógico-racionais do pensamento. Já os empiristas, né, como por exemplo David Hume, John Locke, eles já vão entender que o conhecimento ele é possível através da experiência prática, através dos sentidos do nosso corpo, né, da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. É somente essa experimentação do mundo que nos permite conhecer o mundo. Continuando em nossa linha histórica, Immanuel Kant, filósofo alemão, ele vai fundar o criticismo, né, que vai estabelecer uma visão crítica a partir desses dois elementos do empirismo e do racionalismo, né, vai fazer maiores apostas no racionalismo, mas vai entender que existe uma parcela de verdade ali em cada uma das teorias. Por quê? Porque esse movimento do conhecimento, ele vai começar ali através das chamadas intuições, né, o que Kant chamou de intuições, que são justamente essa ideia, as ideias que o ser humano tem provocadas pelo sentido do corpo, pelos sentidos do corpo. Já no século XX, nós temos duas figuras muito importantes para a epistemologia, principalmente ligadas à questão científica e ao método. São eles o filósofo Karl Popper, né, e o filósofo Thomas Kuhn. Pessoal, o Karl Popper, ele vai trazer primeiramente uma noção aqui de entendimento da ciência a partir das teorias. Ele vai falar que a teoria, ela seria aquele momento em que o cientista consegue, depois de passar por todo o método, todo aquele processo, né, consegue chegar numa formulação que ela decodifique matematicamente, né, porque o conhecimento científico para ele é essa decodificação matemática, né, do mundo. Então, a teoria ela consegue abarcar ali vários elementos do mundo. O Thomas Kuhn, né, dentro da sua teoria filosófica, da sua teoria epistemológica, ele já vai falar que há uma noção de paradigma, que é aquilo que, em um determinado momento, em um determinado contexto científico, consegue denominar ali, colocar um certo conhecimento. Acontece que essa noção de paradigma ela pode ser substituída, segundo Thomas Kuhn. Então, um paradigma do conhecimento agora, que faz sentido agora, pode ser substituído por outro no futuro, né, a partir do momento em que o conhecimento científico consegue chegar a outro paradigma. Segundo ele, inclusive, em um momento pré-científico, o paradigma era um. Depois que a ciência passa a resolver os problemas, o paradigma se torna outro. A ciência evolui, o paradigma já é outro. Se a gente for pegar como exemplo, a física newtoniana, ela estava envolta em um paradigma que foi ultrapassado, né? Não ultrapassado no sentido de colocar Newton como errado, mas que buscou outros elementos e alcançou outros horizontes com Albert Einstein, por exemplo. Então, o paradigma ele é esse contexto
da ciência dentro de um determinado momento. Um outro nome que aparece também nessa epistemologia contemporânea, voltada para as ciências, é o Paul Feyerabend. Só que o Feyerabend, ele está indo na contramão de todos os outros pensadores, né? Que enquanto todo mundo aqui está falando da importância de um método científico, o Feyerabend está falando justamente que o conhecimento ele deve ser livre. E mesmo o conhecimento científico ele deve ser livre. Alguns críticos falam, inclusive, que ele está fundando ali, postulando um anarquismo científico, né? Anarquismo no sentido de quebrar qualquer estrutura de leis e de regras dentro da ciência. Os críticos do seu pensamento vão falar que isso é completamente utópico, que é impossível chegar a um conhecimento válido, mas, né, dentro das ciências humanas tem também quem elogia essa forma de pensar, porque enxerga nela uma possibilidade criativa muito maior. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Aqui a apresentação, ela foi, na verdade, no sentido de responder, né, a alguns questionamentos que surgiram, algumas dúvidas ali que surgiram Deixa eu apresentar aqui. Algumas dúvidas que surgiram ali nos fóruns. E aí, para que a gente possa finalizar aqui esse período de como a educação mudou ao longo do tempo, né? Eu vou só retomar a fala do professor de filosofia com relação à teoria dos paradigmas. O que são os paradigmas, né? Paradigmas são o conhecimento até determinado momento. Então, se até hoje existir um conhecimento, enquanto ele não for questionado, enquanto ele não for ali, não surgir, né, um novo paradigma, um novo conhecimento que reprove ou que prove que aquele estava errado, ele é uma verdade até determinado momento. Então, ele não é para sempre, que vocês já colocaram, né? O processo de conhecimento, a educação, ela mudou ao longo do tempo a partir do momento em que surgem os paradigmas, né? Que surgem as novas verdades, em que surgem os novos movimentos, em que surgem os novos estudos científicos, em que surgem ali as discussões filosóficas sobre o processo, filosóficas, psicológicas, né, epistemológica, do processo de ensino-aprendizagem. Então, determinada por um momento histórico e por uma concepção histórica e social de uma necessidade formativa, a educação ela vai ali mudando ao longo do tempo. Então, essa foi uma pergunta que ficou lá no fórum, e aí eu gostaria de comentar, né? Como a educação ela mudou ao longo do tempo, né? Então, a resposta vocês já têm, né? A partir dessas mudanças históricas, do momento histórico, social, político, ali influencia diretamente nesse processo educacional e nessa forma de educação. Um exemplo disso é que em 1950, ali, Revolução Industrial no Brasil, a população do Brasil era predominante rural, né? Era uma população predominante ali das áreas produtivas ali da subsistência. E com a Revolução Industrial, a necessidade das pessoas, por uma questão econômica, né, social, política, essas pessoas migram ali para os grandes centros e formam ali os grandes centros, né, nesse período ali também, que vai nascer as grandes favelas, né, que vai nascer ali outras necessidades sociais, na perspectiva também de ter oportunidades. Então,
essa educação, que até então se pensava de uma forma, torna-se uma educação para o trabalho, né, para empregar as pessoas. Então, ensinar a ler se tornou um objetivo político, econômico, social do momento para que as pessoas pudessem ler. Tanto que é nesse momento também que nasce ali uma educação para adultos, né, a educação para que eles pudessem manusear ali os aparelhos nas fábricas, para que eles pudessem ler os manuais, porque até então eles traziam os profissionais de outros países, né, e aí pensou-se ali essa educação também profissional. Bom, essa disciplina não é história da educação e nem é filosofia. No entanto, não há como falar de pedagogia, não há como dizer para vocês o que é pedagogia sem ter esse conhecimento prévio, né, sem ter uma discussão de como eu posso dizer o que é pedagogia e por que a pedagogia é a base hoje do processo educacional, tanto que a habilitação em pedagogia, né, o curso de licenciatura em pedagogia, ele habilita ali para o ensino, né, para o trabalho com as séries iniciais da educação básica e educação infantil ali, que é a base mesmo do processo educacional do indivíduo, e também o profissional de pedagogia, ele está em todos os campos, né? Ele discute ali com a política, ele discute com a psicologia, ele discute ali com a justiça, né, com as leis, o judiciário. Quando eu digo isso para vocês, eu quero dizer para vocês que o curso de licenciatura em pedagogia, ele tem uma amplitude muito grande ali de oportunidades e de espaços mesmo profissionais. Então, recentemente aqui no estado de Roraima, nós tivemos um concurso público para o Ministério Público e ofertava ali a carreira, né, ofertava vaga para a carreira de pedagogia, e a pedagogia, ela discute também nesses espaços, né? Então, não é só para a escola. Então, outras vagas também, eu sei que no Tribunal de Justiça também tem esse cargo, eles necessitam, né, desse profissional também ali para colaborar ali com os processos, né, laborais ali. Eu não sei, de fato, como que é o trabalho desses profissionais dentro dessas instituições que não têm o princípio educativo, né, como norteador do funcionamento. Então, ali são outros princípios, mas esse profissional, ele está, né, dentro dessas instituições. Então, a pedagogia, ela é uma área que discute tudo, né? Ela discute com a filosofia, ela discute com todas as áreas do conhecimento, inclusive ali com a medicina, por mais que não seja da nossa área, mas é necessário um conhecimento pedagógico para que o aluno possa aprender o ofício, né? Para que o aluno possa aprender a profissão ali. Então, nós estamos em todas as áreas ali de conhecimento e toda a profissão, a docência em si, por mais que não tenha essa formação pedagógica primária ali como sendo base da sua formação, mas a partir do momento em que um profissional se torna, né, docente, ele necessita desse conhecimento pedagógico. Então, hoje nós temos uma atividade, antes de falar do mapa, gente, que eu sei que é uma dúvida de vocês, eu gostaria de falar, isso mesmo, Petra, pedagogia costuma também ser trabalhada nos ambientes de assistência social, então, assim, na área policial, enfim, são muitos os campos de atuação, tanto que a nossa tarefa de agora, ela é mais ou menos aqui nessa perspectiva, é o seguinte, nós precisamos convidar profissionais para uma discussão conosco, né? Vocês terão oportunidade de conhecer a atuação do pedagogo em diversos campos
aí espaços, mas para isso nós temos que convidar essas pessoas, esses profissionais, para que eles possam, né, estar conosco ali na semana do dia 20 de março, que nós teremos encontros síncronos, e aí nós vamos convidar esses profissionais. Nós já temos 2 profissionais convidados, 2, aliás, profissionais convidadas, faltando apenas a confirmação. E a atividade de vocês de hoje é que vocês possam indicar um nome. Aí eu até coloquei um ex-secretário ou secretário de educação, ou um atual secretário ou secretária de educação, alguém que esteja à frente de um sistema, né, de uma grande rede ou de uma pequena rede, não precisa ser de Boa Vista, já que nós temos aqui pessoas do Brasil inteiro, seria até muito bom a gente poder conhecer, né, de outros lugares, mas é uma atividade da turma. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês indicassem os nomes, de repente, se for muitos nomes, a forma que eu utilizarei para a escolha desses nomes vai ser um sorteio, porque essa indicação ela tem que surgir de vocês, tá? Para que vocês possam interagir, ela também faz parte da nossa disciplina. Nós teremos a parte prática, será com esses momentos de diálogos, né, de partilhas com outros profissionais, para que eles possam vir aqui e contar as experiências deles, em que eles trabalham, como trabalham, coisas que vocês gostariam de saber. Então, nós teremos profissionais que atuam em diferentes áreas, ali não só educacionais, tá? Mas essa é uma atividade de hoje. Professor, onde eu coloco essa indicação? Nós vamos utilizar o fórum da unidade 3, que vai ser lá que eu vou pegar os nomes para poder enviar, né, uma carta de apresentação da nossa disciplina, um convite, ali fazer tudo certinho, e por isso tem que ser hoje esse diálogo com vocês, porque eu preciso de um tempo hábil aí para fazer isso. Então, eu peço que vocês pensem em um nome e coloquem lá. Eu até vi aqui já. O Arthur Prefeito. Mas o Arthur Prefeito, ele é pedagogo? Tem que ser pedagogo. Esse profissional tem que ter formação em pedagogia. Isso mesmo. Por exemplo, eu sei que alguns profissionais são secretários de educação e não têm formação na área pedagógica, né? Tem formação jurídica, formação administrativa, até contabilista eu já vi, né, sendo secretário, assumindo um cargo assim que gerencia ali a educação. Então, nesse caso, a pessoa indicada por vocês, ela tem que ter a formação em pedagogia. Qualquer indicação, né, tem que ter a formação em pedagogia. Então, é isso, vocês podem pensar no nome ali para que eu possa fazer o convite. Eu preciso de algumas informações além do nome, né, como o e-mail, de repente, ou o local de trabalho. Ah, professora, eu não sei o e-mail, não sei o telefone, não sei onde trabalha, mas eu gostaria que essa pessoa, pelo menos, pesquise ali se ele tem currículo, Lattes, se ele tem alguma informação na internet ali, que você possa colocar juntamente com o nome para que eu possa procurar, né? Procurar. No próximo encontro, pessoal, eu preciso realmente que vocês indiquem, caso não haja indicação da turma, eu terei que fazer o convite. Ó, tem uma indicação, a Consuelo, é um excelente nome, eu acredito que ela é pedagoga. Mas não vai dar tempo para o próximo encontro, porque o próximo encontro, ele será na semana ali do dia 6 de março, creio eu que na primeira semana ali de março, e aí as nossas rodas de conversa, né, virtuais, será lá na semana do dia 20, então é um espaço de tempo muito pequeno para a gente poder deixar para o próximo encontro.
Hoje também eu gostaria de fazer isso, né, que vocês pudessem indicar, mas vou falar sobre o mapa conceitual, que ó, Gilvanete colocou que o prefeito do município dela é professor. Pode ser qualquer pedagogo que esteja exercendo, tá, gente, uma função de gestão ali de uma rede, pode ser de uma cidade, e aí fica a critério de vocês, mas vocês podem fazer essas indicações. Tanto que eu vou fazer o convite, então não é certeza da pessoa aceitar participar, por isso que eu falo da questão do tempo. Pode ser gestor escolar, sim, só que o gestor escolar ele vai ser indicado por um outro polo, tá, gente? Para vocês, seriam alguém que estivesse na função de secretário de educação e fosse pedagogo, porque é uma gestão mais específica, né, na área da educação, e aí tem uma proximidade maior com a formação mesmo. A outra situação é sobre o mapa conceitual. Eu vi que algumas pessoas tiveram dúvida com relação, né, ao mapa. Eu vou aqui interromper rapidinho só para eu mostrar para vocês um exemplo. O que vocês podem fazer? Eu recebi algumas mensagens de tutores sobre dúvidas, né, do mapa. Mas o que eu quero com esse mapa? Vou compartilhar novamente. Pessoal, aqui na atividade mapa conceitual, na verdade, uma tarefa, vocês precisam construir ali um mapa mental ou mapa conceitual. Na verdade, são representações conceituais no formato de palavras-chave, né, de algum texto. O ideal, considerando que vocês puderam ver hoje, que tanto o texto 1, que fala sobre a educação através dos tempos, como o texto 2, como o texto 3, eles têm conceitos incomuns, ou seja, o mesmo conceito, que não é de repente o principal, mas ele traz conceitos de educação que os 3 textos têm. Então, se você for escolher falar sobre, de repente, a educação através dos tempos, você pode utilizar aqui esse mesmo título, você vai fazer essa educação, esse mapa conceitual a partir desse texto. Mas, professora, tem palavras nesse texto que também tem nos outros 3. Ótimo, você pode mudar o título e assim você contempla os 3 textos. Não, professora, eu li os 3 textos, mas eu gostei mais desse texto. Posso fazer o mapa conceitual somente desse texto, a educação através dos tempos? Pode sim, aí você coloca a referência somente desse texto, dizendo de onde você tirou, tá bom? Aquele mapa que na hora da minha visualização, que eu já olhei alguns, você vai poder, eu vou poder saber que você escolheu um único texto e não os 3 textos em comum. Aqui são os livros, eles são para complemento, pessoal, são livros grandes aí, 420 laudas, para pesquisa, tá? Eles estão disponíveis, vai que vocês gostaram dessa temática, vão querer fazer pesquisa ali no TCC, vão guardando aí, façam uma pastinha, uma biblioteca virtual, coloquem no drive de vocês, esses livros que os professores compartilham com vocês, para que quando vocês precisarem, vocês saibam onde acessar ali com mais facilidade. Esse é o plano da disciplina, ele está disponível aí dentro da sala AVA de vocês, vocês podem olhar, né, a proposta, esse é o plano de ensino, e aqui são os textos que vocês já olharam. Esse aqui é aquela apresentação que tem todos os nomes dos teóricos ali que embasam a educação.
vocês irão ver esses teóricos, estudá-los até mais à frente nas disciplinas de História da Educação e outras mais, que abordam diretamente, né, sobre esses teóricos. Aqui é o slide que eu não vou compartilhar, porque ele ficou bem resumido, na verdade, do que vocês já têm. Então, seria um material a mais, né, excessivo lá na sala de vocês. E aí é isso. Alguém tem dúvidas sobre o que é o mapa conceitual? Você pode falar de Sócrates, sim. Pode fazer o mapa conceitual manual, pode, só que aí você vai tirar a foto e vai transformar em JPEG, JPG ou PDF para você poder colocar aqui na sala, tá bom? No seu ambiente AVA. Alguém perguntou, queria falar sobre Sócrates, achei essa parte interessante. Será que pode? Pode, porque o Sócrates, ele faz parte aqui... Não, aqui só tem Aristóteles. Não tem Sócrates, mas Sócrates, ele é citado lá no texto do professor, no texto 1. Tem bastante citação, né? Ao Sócrates, aqui no João Cardoso Palma Filho. Então, assim, vocês podem escolher todos e achar as palavras em comum de todo o texto e fazer um único mapa dos 3 textos. Vocês podem escolher um tema. Quando você escolher um único texto, você tem que colocar que você escolheu um único texto e qual é o texto lá, a referência. A professora tem como falar um pouco sobre o resumo expandido. Gente, o resumo expandido é bem parecido com o que vocês fizeram agora, na última disciplina, com o professor Francisco. Inclusive, tem um modelo aqui na unidade 3, tem um modelo e tem dizendo... Deixa eu ver aqui. Atividade 3. Deixa eu ver aqui se vai abrir. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? E vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Sim. Sim, professora. É porque eu não consigo ver vocês. Atividade 3, criação de um resumo expandido. Esse resumo ele deve ter um título, que é seu, a sua identificação, a identificação também do texto, se você escolher algum texto, ele tem que ter a identificação sua. Eu sugiro o título, o seu nome, né? A introdução, objetivos, descrição da experiência, conclusão, as palavras-chave e a referência, de onde você tirou. Tem uns vídeos também que eles são bem, assim, explicativos do que é, né? Esse resumo expandido, o máximo são 3 laudas, pessoal, é bem pequeno, por mais que possa parecer difícil, não é. Ainda mais porque esse resumo que eu estou pedindo é que você faça um relato de experiência sobre a formação e a atuação do pedagogo a partir do que você vivenciou nas leituras da disciplina e nessas discussões que a gente pode tirar mais dúvidas, estar mais próximo, né? E também a partir dos relatos de experiências dos profissionais, que vai vir depois, né? E aí vocês podem fazer esse relato também sobre a vida de vocês. Eu vi que tem gente que já trabalha em casa-mãe, tem gente que a família inteira é professor. Então, eu vi aí todas as motivações que levaram vocês a essa escolha, né? A estarem aqui nesse momento. E vocês podem fazer sobre vocês, né? Sobre onde vocês acham que vocês se tornaram professor, que vocês desejaram ser professor. É assim, bem rapidinho, porque faltam alguns minutos para que a live encerre, né, às 21 horas. Eu posso... Tem quantidade de palavras, gente, em um texto científico hoje, um artigo, um resumo expandido, o máximo de palavras
não tem, eu não limitei, porque tem gente que escreve mais, tem gente que escreve menos, ele tem que conter aqui todos esses elementos aqui nas palavras-chave, é de 3 a 5 palavras-chave, né? É o básico de todo o texto acadêmico. Ah, professora, mas eu tenho 10 palavras-chave. Beleza, eu vou ler as 10 palavras-chave, vou deixar. Se eu conseguir ler todos assim de maneira rápida e fazer essa correção, eu deixarei ali ou falarei a partir da minha análise, em vez de escrever nos textos de vocês, porque eu estou pedindo, inclusive, em PDF, então não terei como fazer modificações, né, só visualizar, eu vou fazer anotações e vou falar, ou deixar ali na sala para que vocês possam ver ali os principais pontos a serem considerados para um próximo trabalho. O Padlet, gente, o Padlet é fácil, mas sabe aqueles trabalhos que a gente apresentava, não sei se vocês são da minha época, mas que a gente tinha que apresentar painéis, que eram os cartazes, e nós tínhamos aqueles cartazes coloridos, né, cartazes confeccionados ali com muita criatividade, escrita, manual, o que hoje nós não temos, porque nós tivemos, né, fomos obrigados a aderir, de fato, ali concreto mesmo, à tecnologia. E vocês, mais ainda, precisam se apropriar, né, dessas tecnologias, dessas ferramentas tecnológicas, que hoje as apresentações de trabalhos, de seminários, elas mudaram a configuração. Então, em vez de ter cartazes, e aí um segurava, o outro lia a parte, agora é minha vez, agora é minha vez, nós temos os painéis interativos, que também são colaborativos, ou seja, eles podem ser montados, ali editados por várias pessoas ao mesmo tempo, e eu já entrei, inclusive, em alguns Padlets, por isso eu peço que vocês enviem o link do Padlet lá na parte de atividade, mas que também vocês coloquem o link do Padlet no chat, no fórum, para que os colegas possam acessar ali os painéis de vocês, e aí eles possam ter, né, ideias de como fazer também. É isso mesmo, chegava na escola com a cartolina toda amassada. Oxe, quem não amassou a cartolina antes da apresentação, né? E a gente levava horas fazendo. No mapa, não precisa colocar referência bibliográfica, mas se você escolher um único texto da unidade, você precisa colocar ali o nome do texto e o autor, tá bom? Professora, Oi. boa noite. Boa noite. No Com caso quem eu do mapa, falo? Deixa eu ver aqui quem está falando. Patrícia. no caso do mapa conceitual, eu estou perdida, não sei nem por onde começar. Faz de conta que eu escolho o texto 1. Isso. Aí eu tenho que escolher, por exemplo, aí é que está a educação através dos tempos. Eu tenho que colocar esse título, e daí eu coloco as palavras. Não necessariamente. Você pode ter outro título seu. Você pode criar um título a partir do que você leu. Sim, aí no caso eu coloco, aí é que eu vou colocar nas palavras-chave, é isso? Isso. Aí você pode fazer tanto usando o Canva, que o Canva, Sim. Gente, ele é uma ferramenta que também ele é educacional, tá? Vocês podem se cadastrar como acadêmicos, e aí vocês têm algumas funções liberadas aí, tanto para professores da rede pública, quanto para acadêmicos, ele libera funções que só tem na versão paga, na versão que é comercializada, tá? Vocês podem fazer a inscrição no Canva, ou vocês podem utilizar outros sites que disponibilizam também. Ah, não quero fazer virtual, professor, eu quero fazer na cartolina, no papel Chamex, ali eu quero fazer na minha mão, e depois eu vou tirar uma foto e vou postar. É aceito, sim. É aceito, só tem que respeitar... Desde que transforma em PDF, né? Isso, ou JPG, que é a imagem, né, ou PDF, para que a gente possa visualizar. Ah, tá ok, professora, obrigada. Márcia. Boa noite, professora. Boa noite. Eu gostaria de fazer 3 perguntas sobre o Padlet.
nós já iniciamos, né, um grupo, já iniciamos os trabalhos. Então, são 3 perguntas que eu gostaria de saber se é individual ou nós temos que responder em grupo. Tá. Aqui é uma. Peraí. Eita, peraí que eu estou perdida. Peguei o caderno errado. É as 3 últimas perguntas. Entendi. As 3 últimas... Eu estou com 2 cadernos aqui. Eu anoto tudo, agora eu me perdi. Meu Deus, cadê? Quer que eu ajude, Márcia? Eu lembro achei, das perguntas. Achei. Não. Me enrolei toda. Uma das perguntas é o que espera do curso? Isso, uma. Aqui, eu estou aqui, Márcia. Aqui na tela, você pode olhar. Aqui tem o que eu quero lá no painel interativo de vocês. Um tema ou título que é criação do grupo, tá? Essa é uma atividade do grupo. Os autores que são ou um autor, ou mais de um autor, ou autores novos que, de repente, professora, eu não quero utilizar só os textos que a senhora colocou, eu gostei desse tema e eu vou pesquisar mais sobre ele, eu gostei de um artigo, eu posso usar? Pode, vocês são livres nesse sentido, né, de pesquisar, de procurar mais, gente, porque aqui é um espaço bem limitado, tanto que percebam que já se passaram 2 horas, né? E parece que agora que começou. Nós já escolhemos o tema, já foi feita a justificativa, aí vem. Pontos que despertam a atenção ou interesse na área de pedagogia. Isso. E aí vocês podem colocar, por exemplo, Márcia, aí você diz o que você quer embaixo da sua citação, você coloca entre aspas, você coloca o seu nome. Que aí eu saberei que é o seu interesse, não é necessariamente o mesmo das colegas. E aí cada um de vocês pode colocar seu balãozinho lá e colocar de quem é aquele interesse, entende? Então, a minha dúvida era essa pergunta, a outra, qual as expectativas e anseios sobre a formação e o que espera do curso. Pessoal, mas eu vou ver todas, mas dentro de um mesmo painel. Não, certo. Porque, assim, eu deduzi que o que eu espero não é a mesma coisa que a minha amiga Clara quer, entendeu? Espera. Então, eu achei que seria individual, essas 3. Isso, essas 3 vocês podem criar o balão. Só que é muito importante que vocês coloquem um nome. Porque já pensou assim, ó, 6, como se fosse um post-it, né? Lá ficam 6 espaços e eu não saber o nome de quem disse o quê. Então, eu preciso que vocês coloquem a opinião pessoal nessas 3 questões, mas que vocês se identifiquem, para eu poder ver. Eu já visualizei alguns, e realmente, como está em construção, eu não verifiquei essas respostas pessoais, mas eu gostaria de saber, porque futuramente vocês podem, com esses painéis interativos, vocês fazerem uma pesquisa. O que já serve para o TCC, tá? Anotem aí. Quais eram os anseios e expectativas no início da formação e quais são os anseios e expectativas no final da formação. Mas como que eu vou registrar? O Padlet fica registrado aí a ideia inicial, né? Quem são vocês hoje iniciando o curso e vocês podem fazer um comparativo com vocês finalizando o curso. Então, já serve para pesquisas futuras e também como fonte de pesquisa científica, né? Perfeito. Obrigado, tá? Pela orientação. Nada. Que mais, gente, precisa de orientações? Professora, aí no caso, esse trabalho pode fazer em grupo ou é individual? Como é que é? Gente, é assim, ó, são muitas pessoas, então, por uma questão organizacional de tempo, porque por mais que a gente tenha bastante tutores, né, que nos ajudam demais nesse processo, é inviável que a gente leia todos os trabalhos, são mais de 300.
Então, por isso, é um trabalho que vai ser em grupo, tá? No máximo de 6. O mínimo, aí vocês vão fazendo, vão se juntando e a cada 6 pessoas iniciam um novo grupo. Porque dentro dele você pode ter a sua individualidade. O que não é individual é o tema, vocês devem ter o mesmo tema e um título único, tá? E vocês podem ir contribuindo ou acrescentando conforme o colega for fazendo, ou discutindo ali no grupo, abrir um balãozinho para discussão e depois vocês apagam quando vocês acharem que o painel de vocês está pronto, e quando vocês forem divulgar o link, vocês podem apagar aquele balãozinho de discussão ali, porque quem for entrando vai vendo o que o outro está pensando, o que modificou, porque vocês devem aprender em grupos, né, virtualmente, já que não será possível. Desafio, um grande desafio. É um desafio mesmo, mas é muito interessante, principalmente porque, assim, essa ferramenta, como é um recurso, né, gratuito e colaborativo, é como se vocês estivessem presencialmente, só que cada um faz no seu tempo, né, no seu espaço, e a forma de diálogo é deixando recados para os colegas. Mas esse é o desafio para vocês. Como que vocês vão trabalhar essas atividades em grupo em curso EAD, um curso, né, à distância? Hein, professora, eu vi aí no chat aí que tem gente perguntando se, Deixa eu ver o por chat. exemplo, pode ser do mesmo polo. Tipo, eu sou da turma tal e o outro é da turma tal. Aí se pode fazer, ou tem que ser da mesma turma? Pode fazer. Só tem que, na hora lá, dizer de qual é o polo, tá bom? Vocês podem se reunir em grupos, mas vocês coloquem assim, turma, polo tal, turma A, turma tal, porque aí eu vou saber que são de turmas diferentes, na hora também de lançar as notas, né? Sim, certo, entendi. Aqui Aí no caso. tem que ser do mesmo polo? Pode ser, podem ser de polos diferentes, mas é como eu Turma digo, diferente. vocês têm sempre que colocar. Boa noite, pessoal, para quem já está saindo, já deu o horário, então eu estou vendo muita gente saindo da sala, é um prazer estar com vocês, espero que tenhamos esse sucesso, né? O tema tem que ser baseado nos textos da unidade? Sim, nos textos da disciplina, tá? Não somente da unidade. Você pode pegar texto da unidade 1, por exemplo. Eu gostei daquele da unidade 1, posso fazer? Pode. O ideal é que seria da unidade 2, porque ele já é mais específico. No entanto, se você consegue fazer com todos os elementos, eu não vejo por que negar. Tem gente perguntando aí, professora. Fazer sozinha, gente, esse é um trabalho, é o único, inclusive, da disciplina que é um trabalho em grupo, né? Um trabalho coletivo. Então, infelizmente, não vou abrir para fazerem sozinhos, porque várias pessoas já entraram em contato comigo solicitando para fazer sozinho e eu não autorizei, tá bom? Então, vamos manter aí essa organização. Professora, no caso, O o resumo que é em expandido grupo é individual, tá bom? Pois é, isso que eu ia perguntar. O resumo expandido é individual. A única atividade em grupo é o painel É o P. colaborativo. Isso, Padlet. Sim. Assinem a lista de o mapa também é frequência. individual. É isso. O mapa conceitual também é individual. Assinem a lista de frequência, tá bom? Não esqueçam, ela tá aí no chat para vocês. Eu também vou precisar sair, porque eu me programo aqui com a minha filha até às 9 e ela já chegou, pessoal. Então, assim, outras dúvidas que surgiram a partir de hoje, vocês podem colocar, tá? Lá no fórum, que assim que eu tenho tempo, hoje eu respondi algumas mensagens que estavam lá, eu respondo para vocês, tá? Podem também passar para os tutores, que eles entram em contato comigo direto, a qualquer hora eu respondo sempre que posso. E o John Kelps quer falar? Professor, é porque eu sou do São João da Baliza. Tem aí, eu fui lotado pelo Polo de Boa Vista. Eu já entrei em contato várias vezes para ver se muda, mas ainda não obtive resposta. Eu queria saber se eu podia fazer com os colegas daqui, que é do Polo de São Luís, e só especificar de qual polo eu estou.
Sim, aí também você passa para o seu tutor responsável, tá bom? A informação. Então é isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, professora. Para vocês, tá bom? Tem alguém querendo iogurte. Alguém já chegou, então marcando presença. Gente, eu agradeço a paciência de vocês. Eu quero que vocês falem mais, tá bom? Eu preciso que vocês falem, eu preciso que vocês me mobilizem o meu conhecimento para que eu possa interagir mais, porque às vezes eu tento falar tantas coisas que eu não sei se eu estou sendo clara para vocês, mas... É a vergonha, professora. Iremos melhorar, né, esse diálogo, de fato, porque só foi diálogo no chat, mas eu quero ouvir mais vozes. Boa noite. Fiquei com vergonha ainda. Bons estudos, tá bom? Catiane, foi a Catiane que falou que vai ser difícil fazer o trabalho em grupo. Não é, Rosângela. Você pode fazer em qualquer horário e os demais colegas, eles podem entrar em qualquer horário, vai estar tudo salvo lá. Fica salvo, então você não precisa combinar horário com o grupo, tá bom? Gente, obrigada mesmo e até a próxima.